faz diariamente. Eu acho que as pessoas estão carentes dessas soluções, sabe, Ju? Sim, verdade, verdade. Até porque tem tanta fórmula mágica por aí, né? Tanta Tem. gente vendendo fórmula mágica como se fosse só um processo superficial. Eu costumo dizer que o meu emagrecimento não teria sido possível se eu não tivesse criado antes dele uma estrutura emocional. Até por isso que acontece tanto por aí das pessoas emagrecerem e logo depois voltarem. Emagrecem e voltam, emagrecem e voltam. Porque elas não criam uma estrutura sólida em volta disso. Qualquer mudança é absurdamente difícil. A mudança do corpo também é, porque ela traz muitas novidades, tanto para você lidar com você mesmo, emocionalmente falando, nessa tua nova postura, porque o emagrecimento ele gera toda uma mudança de postura, quanto para as pessoas, aquelas que você convive, aquelas que estão entrando no teu convívio agora ou que já convive com você há muito tempo. O casamento muda depois que a gente emagrece. A relação com os filhos muda depois que a gente emagrece. A relação com os amigos, com as tuas conquistas, os teus objetivos, tudo isso muda. E por que é importante passar por um processo emocional para depois entender o emagrecimento? Porque, na verdade, no fim das contas, o emagrecimento ele é só resultado dessa estruturação emocional. Entende? Quando você se compromete com você mesma, e eu não estou falando aqui num sentido hard work, como a gente vê espalhado por aí, né? De tipo assim, ó, você tem que fazer igual esses coaches que, não, eu não aguento mais, vai que você aguenta. Não é essa a ideia. É entender, eu sempre falo assim, ó, a gente precisa ter muita clareza sobre que tipo de vida a gente está construindo. Como é que eu tenho clareza sobre a vida que eu estou construindo? Enxergando ela daqui a X tempo. Então, eu, por exemplo, eu trabalho com projeções de vida. Estou sempre atualizando as minhas projeções de vida. Quem vou ser eu daqui a 6 meses? Quem vou ser eu daqui a 1 ano? Quem vou ser eu daqui a 5, daqui a 10? Quando eu faço essa projeção de vida, eu sei exatamente o que eu preciso fazer para chegar nesse período lá na frente dessa maneira que eu visualizei. Porque, como eu sempre digo, a nossa vida daqui a 1 ano, ela não começa daqui a 10, 11 meses, ela começou ontem com as escolhas que eu fiz, né? Então, toda essa estruturação de quem eu quero me tornar é o primeiro grande passo. Quando a gente se vê num momento de sobrepeso, né, que é a parte que é tão divisora de águas para mim, na minha vida, eu só me tornei quem eu me tornei hoje porque eu emagreci, porque eu vivi esse processo. Quando a gente se vê nesse momento, a gente tem muito pouca perspectiva, porque você está boiando, viajando, perdidaça dentro de você. E aí, como é que você vai criar projeções se você não sabe nem quem você é agora? E é como se o teu sobrepeso, como se a tua condição física, a tua falta de autoestima, a tua baixa autoestima, ele acobertasse todas as outras habilidades que você tem. É como se você deixasse de ter pontos positivos para ser resumida em excesso de peso. Então, para mim, a grande virada começou, na verdade, quando eu entendi que eu precisava parar de ser egoísta e pensar só em mim, nos meus prazeres momentâneos. Eu sou mãe de 3 meninas, né? As minhas filhas hoje têm 12, 9 e 7 anos. Na época elas tinham 9, 6 e 4 anos. E eu já assistia nelas um processo de baixa autoestima e de desvalorização de si mesma que não era delas, era meu refletido na vida delas. Nossa. E o grande X da questão para mim foi pensar o que é que eu tô deixando, como é que eu vou ser lembrada, por que é que eu tô fazendo isso com elas? Sabe o que eu quero saber, já aproveitando, né, que você tá falando isso, a gente parece que sempre espera chegar no momento muito crítico para dar essa virada de chave. Você acha que existe um caminho mais curto ou tá super relacionado mesmo com essa conversa com a gente mesmo? Humanamente falando, tá sempre super conectado com isso. Pra tu ver, ó. Às vezes as pessoas vivem vidas inteiras, num limbo emocional tão grande, num mecanismo de proteção tão forte, de auto-isolamento tão forte. São pessoas que colecionam histórias de desamores, de desafetos, de amarguras, de colecionar coisas porque não quer se envolver com pessoas.
E daqui a pouco, essa mesma pessoa recebe a notícia de que ela tem uma doença grave, por exemplo, e aí a grande virada acontece. Ela Exato. passa a ser uma pessoa que quer recuperar o tempo, ela passa a parar de acumular amarguras, ela começa a ser perdoadora, ela começa a ser uma pessoa que pede perdão. Humanamente falando, é muito natural para a gente esperar a tragédia, o ápice da dor, para poder agir, para poder reagir, né? Por que isso acontece? No comportamento, a gente estuda muito isso. A nossa mente, ela funciona em dois caminhos, são os únicos dois que são possíveis. Tão difíceis um quanto o outro, mas que são escolhas que precisam ser feitas, né? O primeiro mecanismo é justamente esse. Quando eu sofro um forte impacto emocional, né? Eu recebi a doença, eu recebi a notícia da doença, então agora eu vou mudar. E o outro mecanismo é por repetição, que é o que a gente fala de treinar os seus hábitos. Eu sempre falo assim, ó, a gente só muda quando a gente quer muito. E quando é que a gente quer muito? Quando tá doendo muito. Ou quando você consegue, de uma forma mais... É muito mais raro encontrar pessoas que fazem essa percepção antes da dor ser tão intensa a ponto de ser insustentável do que as pessoas que chegam no pico da dor e aí decidem agir. Então, é totalmente possível você não esperar o pico da dor chegar para você poder agir. E aí entra a questão da disciplina, né? E de você mesmo se avaliar. Tá tão ruim assim? Porque geralmente, tá ruim, eu não tô na minha forma física, mas pelo menos eu não tô obesa. Pelo menos eu não tenho problema de saúde. Pelo menos eu ainda consigo fazer tal coisa. Eu já recebi clientes, por exemplo, nessa minha trajetória profissional, que hoje eu trabalho com mentoria de emagrecimento, é um dos meus pontos fortes profissionais, né? Clientes que chegou ali na terceira semana de trabalho e eu disse, não. Você não está pronta para emagrecer, você não está pronta para passar por esse processo. Talvez porque você ainda não esteja sentindo tanta dor aí, a ponto de pagar os preços necessários para você poder viver esse processo de mudança, de transformação, que começa na tua mente e termina no teu peso. Exatamente. Você faz todo esse trabalho primeiro, emocional, psicológico, antes do resultado final ali. É isso mesmo. Porque que acontece? Quando você descobre o nível da tua dor, quando você consegue mapear o que é que move você para tomar decisões lá no teu inconsciente, né, que é a maior parte da nossa mente, do funcionamento da nossa mente, você consegue mapear e estruturar quais são os mecanismos de fuga. E aí é como se você saísse fechando as portas desses mecanismos de fuga. Então, vai chegar uma hora que não tem mais porta para tu entrar. E aí tu para honestamente e encara essa realidade. E aí tu começa a fazer as decisões, pagar os preços que não são baixos, tá? É dolorido, o processo de emagrecimento é dolorido. São despedidas diárias dos prazeres que a comida traz. A própria autossabotagem, ela gera na gente essa sensação falsa de conforto, sabe? Eu não vou para academia hoje, tô tão cansada, eu mereço descansar. Eu não vou fazer isso hoje. Eu vou a gente é cheio dos meus... Isso é quando você começa a fazer mudanças no teu ciclo, na tua movimentação, na estrutura do teu pensamento, é quando você começa a criar novos contextos e novas âncoras de pensamento. As pessoas me perguntam muito isso no Instagram, por exemplo, quando eu abro caixinha de perguntas, né? Que pra gente que abre caixinha de pergunta, aquilo é uma loucura, é uma insanidade, porque as pessoas perguntam tantas coisas. Tipo o quê, Ju? Tipo o quê, assim? O que você recebe mais, assim, que te deixa, assim, surpresa? Eu vejo a facilidade que o ser humano tem de atribuir ao outro uma resolução de um problema. Sim. Sabe? Tipo assim, ó, para você é fácil falar agora que você tá magra. Nossa, sabe? Sei. Ou então, assim, me fala como é que faz para emagrecer 20 quilos em 2 meses. Eu não consigo parar de comer pão. E aí eu entro sempre com a pergunta, o quanto tu quer esse emagrecimento? O quanto tu quer se olhar de verdade?
E aí tu vai se comparando, tu vai dizendo assim, ó, o pão ou aquele meu resultado de longo prazo? Aí a gente começa a conectar tudo. Veja, quando eu tenho clareza de quem eu quero me tornar lá na frente, eu consigo olhar para o pão aqui hoje e dizer para ele assim, hoje não. Porque eu sei que se eu te comer, se eu te consumir, daqui a X tempo eu não vou estar como eu gostaria de estar. E aí é muito fácil, por exemplo, eu passei por vários processos nessa minha jornada, né? O primeiro processo foi do emagrecimento, da restrição alimentar, que é extremamente difícil, que gera alteração de humor, que gera ansiedade, que gera uma série de coisas. Por isso que eu digo, emagrecer, fazer dieta não é fácil. Você tem toda uma estrutura fisiológica transformada disso, né? E aí, quando eu paro para olhar, assim, que no período de restrição, por exemplo, eu tinha uma facilidade enorme de identificar o meu mau humor por conta da dieta. Claro. Porque gera, você fica sem carboidrato, você fica sem açúcar, você fica com uma produção de serotonina baixada, comprometida. Tudo isso faz parte desse processo e precisa haver um entendimento disso. Agora, existe uma coisa que as pessoas sempre falam para mim, é o seguinte, você fala tanto sobre positividade, sobre pensar positivamente, é mais fácil para você que está aí agora, que já chegou numa parte legal do teu processo de emagrecimento. Gente, não é fácil para mim, é uma escolha que também é difícil de ser feita. Quer dizer, quando eu acordo angustiada, porque eu também vivo isso, quando eu acordo ansiosa, quando uma filha minha está doente, quando alguma coisa não está dando certo, quando um contrato que eu esperava não acontece na hora que eu achei que ele ia acontecer. Pera, não é que tudo é perfeito do lado de cá. É que mesmo as coisas estando imperfeitas, eu entendo e conheço que tipo de movimento eu preciso continuar fazendo. Porque se eu parar a movimentação porque alguma coisa está fora do meu controle, aí é que o meu movimento para mesmo, e aí tudo começa a sucumbir. Entende? Então, são coisas que as pessoas na internet, elas não gostam de olhar. Elas não gostam de pensar. É muito fácil eu sentar aqui, assistir você aí e dizer, que linda, ela tá fazendo isso, porque para ela é rápido. Pensamentos positivos, eles não surgem, eles não brotam. Você precisa criar uma estrutura de acesso. Ou seja, esse consciente precisa estar muito trabalhado. Porque a gente age naturalmente, automaticamente pelo hábito. Sim, com certeza. Quanto tempo você demorou? Foram 25 quilos, é isso? 25 quilos. Ó, vamos voltar lá no primeiro dia que você se comprometeu e falou, agora eu vou emagrecer. Quanto tempo demorou até que você atingisse o teu objetivo mesmo? Cravados 6 meses. 6 meses? 6 meses. Mas de muita dedicação, de muita intensidade. Você chegou a fazer alguma cirurgia plástica, Ju? Coloquei silicone em 2019, porque era um sonho da minha vida. Mas não tenho intervenção cirúrgica de abdômen, nem nada parecido. Eu só tenho o silicone mesmo. Até isso é um capítulo de uma outra história, que essa história de querer fazer lipo, para mim, foi bem recente. Foi quando eu virei a chave de... peraí, eu vou fazer lipo ou eu vou construir isso aqui de verdade? E aí que eu comecei a fazer treino com personal, mas como a gente é humano e a gente quer sempre o caminho mais fácil, mais rápido, fazem 2 anos e meio que eu emagreci. No final do ano passado, que eu tava me vendo, veja, eu saí da gordinha, fui para magrinha em 6 meses, num processo de muita dedicação, de total comprometimento, num processo de 6 meses sem 1 grama de açúcar, num processo de 6 meses de 1 hora de cardio e 1 hora de treino de Muay Thai, todo dia, de segunda a domingo, sem falhar, sabe? Passei por um processo dificílimo no meu casamento por conta disso. Por quê, Ju? Por esse novo ser que a gente descobre quando a gente emagrece. Por esse ser do qual a gente se apropria quando a gente passa a conhecer o nosso poder interno. E de que forma que isso impactou o teu casamento? Impactou porque antes eu fui sempre a coitada. Eu sempre me vitimizei muito. Eu sempre me escondi muito atrás desse peso, atrás das roupas que eu cabia e que não que eu escolhia. Sei. Entende?
Eu sempre me escondi muito atrás da insegurança que eu tinha. Eu era uma mulher muito ciumenta. Meu marido sofreu muito comigo por conta disso. E quando eu comecei a desvendar o meu próprio poder, tudo isso começou a ser sanado. Eu comecei a sentir prazer em comprar roupa, em escolher e dizer, não, eu não quero essa. Não, eu não quero 44, eu quero 42. Não, eu não quero 42, eu quero 40. Eu não quero 40, eu quero 38. Ai, que delícia. E dessa postura, desse posicionamento, também gerar uma nova necessidade de eu e meu marido a gente se realinhar. Porque eu saí do caminho e comecei a trilhar de uma outra forma. Certo. E aí ele também passou por esse processo de aceitação, de me conhecer de novo, de lidar com alguém que agora tinha mais compromissos, de lidar com uma mulher que deixava as 3 filhas com ele e ia jantar, e que ia viajar para dar curso, passava 5 dias fora, sabe? Então, foram tantos processos que a gente passou, e eu entendo porque ele casou comigo do jeito que eu era antes, e não nessa minha nova versão. Ele não te conhecia ainda nessa nova versão. Exato. Naquele período que você se via engordando, que você ganhava peso, estava acontecendo alguma coisa por trás na sua vida que você descontava na comida? Aos 23 anos eu tive uma depressão profunda, eu tentei suicídio, eu passei por um processo muito difícil, e eu trabalhava na prefeitura, eu era concursada aqui, eu sou educadora por formação, né? Eu sou pedagoga, eu tenho formação em magistério, e eu estava concursada na prefeitura. E aí eu descobri, logo depois que eu pirei, que eu surtei, que eu conseguia identificar que aquilo estava muito atrelado à minha profissão, eu pedi a exoneração do meu cargo, e uma semana depois eu descobri que eu estava grávida da minha filha do meio. Um papo com Deus, eu disse para ele, eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que você intervenha. Cheguei a questioná-lo e dizer, se você realmente é isso tudo que você diz que é, você precisa fazer alguma coisa por mim agora. E eu descobri grávida de 9 semanas, tomando muita medicação controlada por conta da depressão, né, remédio tarja preta, enfim. Aquilo se curou em mim, mas algumas marcas na minha vida, da minha história com os meus pais, com a minha mãe, que é uma história que ainda não chegou ao seu final, que ainda passa por processos de reestruturação e que ainda precisa de processos de perdão. Então, é tudo muito complexo e eu vejo que acho que todo mundo é esse pote que vai se enchendo, se enchendo, se enchendo. Eu sempre sofri muito com rejeição, muito, muito, muito mesmo. Eu tenho uma história desde muito nova com familiares e a minha própria relação com a minha mãe, onde tem muito essa marca da rejeição, tem muito essa marca da reprovação. E durante muito tempo eu tentei chamar a atenção por coisas que não eram naturais minhas. Entendi. Né? Por exemplo, eu fui criada numa instituição religiosa, desde muito novinha, e eu tenho em mim, naturalmente, o dom da música. Eu e meu irmão eu tenho um irmão mais velho, o meu irmão é muito total da música, o meu irmão é do instrumento, é da composição, tudo dentro desse contexto religioso, né? E eu sempre fui de cantar, eu sempre tive muito essa facilidade, e eu sempre achava que aquilo garantiria que as pessoas me aceitassem. Sei. E chegou um momento em que eu entendia que não era disso que eu precisava. Só que quando eu entendi que não era disso que eu precisava, eu já estava enorme, eu já estava descontando muitas coisas na comida, esse processo de rejeição, que é um processo que é muito difícil de ser curado. E que talvez não haja uma cura para isso, porque quando a gente passa por isso uma vez, o nosso sensor precisa estar sempre muito ajustado para que as situações não desengatilhem isso em você de novo. Por isso que eu digo da estrutura emocional. Sabe? Total. E quando esse processo começa a acontecer e você começa a achar, porque você começa a resgatar esse acesso com a rejeição, e você começa a achar de novo que num novo relacionamento, tanto profissional quanto de amizade, que isso está começando a te rondar de novo, é que você precisa quebrar isso instantaneamente para que você não repita esse padrão e não ache
que tudo gira em torno de você. Então, aqui a gente começa a falar de autorresponsabilidade, que é esse conceito de que as pessoas não giram em torno de você e que o mundo não deve para você cumprir as suas expectativas o tempo todo e que cada um também passa os próprios processos e que se você sabe qual é o teu show, é isso que basta. Você acha que no momento que você tomou consciência que você tinha essas pendências emocionais com relação à tua história, enfim, tudo que você passou, mudou alguma coisa no teu processo com a perda de peso? Total. Entender que o mundo não estava girando em torno de mim. Eu comecei a entender isso e isso é muito dolorido, porque a gente é muito mimado por natureza. A gente acha que todo mundo deve tudo. Que as pessoas te devem explicação o tempo todo, que as pessoas precisam te fazer se sentir amada e aceita. Não é assim. Quando eu entendi isso, depois de tantos cursos, depois de tantas formações, depois de tanta leitura, eu estudo muito. E isso não é só uma questão de estudo, é uma questão de amadurecimento também. Sim. Quando eu entendi isso e comecei a entender que eu precisava me aceitar e que isso, além de causar em mim essa autorresponsabilidade, ia determinar como as outras pessoas me enxergavam e como elas me tratavam, porque para pensar, se tu se trata mal, o que tu espera das pessoas? Que elas te tratem bem? Com certeza. Entende? E aí essas chaves foram virando e eu comecei eu me vi nessa situação, né, de as minhas filhas refletirem essa baixa autoestima que vinha de mim e eu comecei a realmente me questionar, o que eu tô fazendo disso? O que eu tô plantando? O que eu tô deixando para depois? Se hoje eu faltar, qual é a memória que eu deixei? Se hoje acabar para mim, porque na vida, né, bem que dizem que a única segurança da vida é que a morte chega, que o fim ele vai chegar. Sim. E a gente não sabe, eu posso estar aqui, amanhã eu já não tô mais, eu deixei essa entrevista massa aqui para ti, como um legado, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, quando eu comecei a olhar, e elas eram tão pequenas ainda, aquilo começou a, sabe, me dizer, cara, eu preciso mudar isso, eu preciso deixar uma outra referência, eu preciso parar de ser a mãe que se vitimiza, que ensina elas a serem vítimas também. Eu preciso parar de ser a mãe que está tão frustrada consigo que desconta isso nelas. Porque isso é muito real, tá, Laís? Quando a gente está frustrada profissionalmente, com o nosso corpo, com a nossa imagem, a gente sempre vai descartar os nossos lixos emocionais nas pessoas mais próximas. Isso é um fato. Nossa, não existe fato mais verdadeiro do que isso. E realmente, eu mesmo que sem querer, porque é um ímpeto, é um impulso, você quer se defender de tudo e de todo mundo, porque você tá ferido, você tá ferida. E aí, você não consegue performar da melhor forma como mãe, como esposa, como profissional, porque você tá na defensiva, você tá na dor, você tá o tempo inteiro vivendo aquela dor, aquela despedida de você, porque eu não tenho capacidade de me tornar como essa pessoa. E a gente começa a se comparar. A fulana é melhor mãe do que eu, a fulana é mais bonita do que eu, a fulana é mais esposa do que eu. Olha, ela tem uma carreira, eu não tenho. Eu passo o dia de legging, camiseta de vereador e coque e chinela havaiana no pé. Entende? Então, eu acho que tudo vai começar a responder. Eu acho não, eu tenho certeza. Que tudo começa a vibrar na mesma frequência que você. E quanto mais você veste a calça legging, porque é a única que te cabe, o chinelo havaianas e o camisetão e o coque no cabelo, mais disso você atrai, menos atraente você se sente, menos bonita, com menos coragem de fazer alguma coisa. E aí é aquele momento em que você senta no sofá ou deita na tua cama e rola o feed do Instagram por horas, comparando a tua vida incrível que as outras pessoas têm lá do outro lado da tela. E a vida fácil, né? Sério. É uma série de coisas, é uma turbulência, é um tornado, sabe? E que se você não passa a ter o teu próprio movimento, você é facilmente engolida pela movimentação do tornado. Isso é inevitável. Quantas vezes você falhou nesse processo? Então, olha só, isso tudo começou na minha transição de carreira, né? Eu saí da carreira de professora, que não foi a minha última atuação como professora, não foi no concurso. Depois desse concurso, eu fui embora de Joinville, morei em Londrina, no Paraná, que é onde meu pai mora, morei lá por
3 anos. E depois o meu marido fechou um contrato com uma rede de supermercados aqui, porque meu marido trabalha com projetos de segurança e fachadas e iluminação e tal. E a gente veio para cá, e a gente voltou para cá, e eu tinha a Maria com 6 anos, tinha a Rafa com 3 e a Antonella com 1 aninho na época. Em 2016, eu trabalhei numa escola particular aqui em Joinville, e passei, eu sou muito inteligente, tá, Laís? Eu sempre fui muito, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso hoje. E durante muito tempo eu tinha vergonha de dizer que eu era inteligente, porque eu achava que isso era arrogância, que isso era soberba. E não, cara, quando a gente se valoriza, a gente entende o que a gente tem de melhor, né? Verdade. E eu sempre me destaquei muito nas minhas performances profissionais. Eu já fui vendedora, eu já fui gerente de empresa, eu já fui professora, eu já fui de tudo um pouco. E quando eu entrei nessa escola, eu fazia o trabalho da coordenadora da escola, porque eu estudava muito, né? Eu tenho muitas referências, meu pai é mestre em educação, eu tenho muito essa referência muito forte. E aí, quando eu comecei a me sentir cansada de exercer um papel que não era meu e ainda não ser remunerada na mesma altura, eu falei, cara, chega, deu para mim. E aí eu pedi demissão dessa escola e com o dinheiro da minha saída da escola, eu investi na minha primeira formação de coaching. Isso foi lá em 2017, no começo de 2017. E eu já estava acima do peso, eu já estava gordinha nessa época. Mas, veja, mesmo estando gordinha, eu sempre fui muito boa no que eu fazia. Mas nunca reconhecia. Sempre achava que, não, isso não é mais do que uma obrigação. Não, isso nem tá tão bom assim. Das pessoas dizerem assim, meu Deus, que trabalho incrível que você tá fazendo. Você dizer, não, nem tá tão bom. Sabe aquela coisa de, nossa, como seu cabelo tá lindo. Ai, amiga, não, nem lavei. Sabe essa... E aí eu fiz essa minha primeira formação e passei ali 2 anos nessas tentativas, sabe? Nesse processo de autodescoberta dentro de uma profissão, porque a gente nunca faz um processo de coaching, de uma formação em coaching, uma formação em comportamento sem passar por ele. Certo. Dentro da própria formação, a gente acaba vivendo esse processo para que a gente entenda o que o teu cliente vai viver lá do outro lado, né? E aí eu tentava. Começava uma dieta e parava, sabotagem total, e tentando entender o que era esse mecanismo de procrastinação, de autossabotagem, por que a gente se traía tanto, e tentando entender na teoria, né? E quando foi em 2019, eu entrei num flow de dietas malucas e insanas, a ponto de chegar numa dieta, guria, que eu comia 2 balas por dia, só, fim, o resto era água. Comi uma bala na hora do almoço e uma bala no final do dia. Só para tu ter noção. A que ponto a gente chega, né? E passar assim, 3, 4 dias fazendo isso e no 4º, 5º dia comer até o boi inteiro pelas pernas. Sim. Porque é insustentável. E uma das características do emagrecimento definitivo é a sustentabilidade disso. Você precisa sustentar isso de alguma forma. Né? É possível viver sem açúcar? Óbvio que é. Mas não é possível viver sem comida de verdade. Entendeu? E aí, em 2019, eu passei por muitos picos como esse. Perdi ali 2, 3 quilos e voltava e ganhava 5. Então, eu passei muito por esse trânsito de dieta. E aí, o meu processo de emagrecimento de verdade, que é o que eu mantenho até hoje, começou dia 19 de novembro de 2019. Eu fui comprar uma roupa, porque eu ia dar um curso de liderança aqui em Joinville. Eu fazia treinamentos em formato aberto, assim, né? Anunciava na rede social, e aí você é líder de uma empresa e você queria fazer uma capacitação em liderança, e você entrava em contato comigo, e a gente fechava, e naquele dia específico você ia assistir um dia inteiro de treinamento com ferramentas, técnicas e tal. E eu fui com a minha filha comprar uma calça, com a minha filha mais velha. Comprar uma calça jeans para eu fazer esse treinamento. E eu pedi uma calça 44 na Polo, que é uma loja que tem aqui no Shopping Garten, em Joinville. Peguei algumas calças 44 e nenhuma delas entrou em mim. Nenhuma. E eu sentei no provador da loja com toda aquela calça em cima do meu colo, assim, e chorei, igual criança. E a minha filha mais velha parada no canto do provador, olhando para mim, sem saber o que fazer, e desesperada, tentando me consolar de alguma forma. E eu lembro dessa cena, eu tô até arrepiada agora, porque
aquilo foi tão marcante na vida dela. Ela fala isso pra mim hoje. Ela fala, mãe, eu nunca esqueço aquele dia. E ela, na tentativa, assim, com a vozinha embargada, sabe? Ela disse assim pra mim, mãe, não fica assim. Essa calça, essa loja, ela tem as roupas pequenas mesmo. Vamos em outra. Porque eu me recusava a pedir o próximo número. Eu não acreditava que aquilo não cabia mais em mim. E é uma foto que eu tenho no Instagram, e se você precisar, depois eu te mando, que eu tô com uma calça jeans, uma camiseta regata azul, marinho, assim, e com os braços desse tamanho, e com o cabelo bem destruído, assim, é aquela foto. Era aquele treinamento. E aí, quando eu cheguei em casa no final do dia, eu chorei muito, muito depois daquele treinamento, durante o dia inteiro, eu chorei muito, eu tava cansada, mas eu não tava cansada fisicamente, eu tava cansada de mim, porque eu me senti uma farsa, eu me senti uma mentira. Eu dizia para as pessoas que para você ser um bom líder, você precisa estar seguro de você primeiro, e eu falava aquilo durante horas, e eu não tinha um pingo de segurança, eu não tinha um pingo de autoestima, eu nunca achava que o meu trabalho era bom. Como é que eu queria liderar pessoas? Como é que eu queria causar um movimento na vida das pessoas se eu não vivia aquilo? Eu me senti uma fraude, era assim que eu me sentia. Aí eu cheguei em casa, chorei, falei pro meu marido, eu sou uma mentira. Nossa, mas muito forte isso. Sim, e aí no final daquele dia ele falou pra mim, tá, mas o que você quer fazer sobre isso? Eu falei, eu preciso cuidar de mim um pouco, eu preciso olhar pra mim, eu preciso emagrecer, eu preciso descobrir quem eu sou de verdade. E aí o primeiro mecanismo que vem na minha cabeça é, você precisa emagrecer, nega, você precisa fazer alguma coisa por você. E existe um ditado que diz que quando você vence a sua fome, você vence qualquer outra coisa, né? E eu comecei por conta, isso era um domingo à noite, na segunda de manhã eu comecei. Eu não fui para o mercado comprar várias listas de compra, não, eu comecei com o que eu tinha em casa. E aí eu pensei, para eu fazer isso dar certo, eu preciso criar um jeito que seja prazeroso para mim. O que eu vou fazer? E aí eu comecei a fazer zumba numa academia aqui de Joinville, ia todos os dias, e comecei a me ver mais em movimento. E quando você começa a se movimentar, as coisas começam a ter uma outra cor. E aí eu emagreci os 9 primeiros quilos, e aí, sozinha. E aí eu fui para nutricionista, que é a minha nutri até hoje, a Letícia. E logo eu conheci o Vitor, porque eu estava prestando consultoria dentro dessa academia, onde o Vitor abriu a academia dele aqui na época, que era a Vitai, né, a academia de Muay Thai. E aí, numa reunião da academia, onde eles estavam ali determinando o início daquele processo da instalação da academia do Vitor, eu estava participando como consultora da academia, que ia hospedar a academia do Vitor. E aí o Vitor me apresentou ao Muay Thai, e ele falou assim, quando abrir em janeiro, tu pode começar? Eu falei, não gosto, acho meio nojento, luta, meio todo mundo suando, aquela luva fedida e tal. Ele falou, não, prova, só testa, tu vai gostar. E aí, no dia 13 de janeiro, eu comecei no Muay Thai e eu me apaixonei. E aquilo deu um baita de um up no meu emagrecimento. E foi no Muay Thai que eu completei o ciclo de 25 quilos. Entendeu? Junto com essa assessoria de uma nutricionista. Nesse começo que você foi, né, que você deu a tua cara mesmo e fez tudo sozinha com o que você tinha, quais eram as suas mini metas? Elas existiam? Porque eu acho que isso é muito importante nesse processo. Não foi de uma hora para outra, não é um estalo que muda a sua cabeça. Então, a gente ter essas pequenas metas para conquistar uma grande meta é muito importante, né, Ju? Sim. A primeira coisa que eu fiz era determinar quantos quilos eu realmente queria eliminar da minha vida. E eu sempre trabalhei muito com uma comunicação positiva a partir desse processo. Que era, eu nunca pensei, eu quero perder X, eu quero pesar X, eu sempre pensei assim. Certo. E eu pensava, eu quero pesar 65 quilos, na época eu estava com 88, quase 89 quilos. Eu quero pesar 65. Se você parar para pensar nisso, você vai ver, meu Deus, 25 quilos pela frente é muito difícil. Eu desisto, parei aqui. Não, eu comecei com a meta de, eu queria diminuir 2 quilos por semana. E aí eu comecei a ter as mini metas também sobre o que eu queria tirar da minha alimentação. Então eu comecei com o pão, que era uma coisa totalmente difícil para mim, pão e açúcar, né? Eu sempre fui muito doceira. Eu lido muito com açúcar até hoje, tá? Porque depois que eu concluí os 25 quilos, eu comecei a fazer acessos de novo ao açúcar. Tá.
eu comecei tirando o açúcar total. Eu disse para mim, enquanto eu não pesar esses 25 quilos a menos, eu não vou descansar. E aí eu levei muito a sério isso, muito, muito a sério. Eu tomava quase mais de 4 litros de água por dia. Às vezes eu chegava a me sentir enjoada de tanta água, mas eu sabia que aquilo era necessário para o meu processo e eu fazia aquilo de alguma forma. Uhum. Uma coisa muito difícil para mim foi deixar as meninas na escola 1 hora a mais todos os dias. Porque o único horário que cabia na minha agenda no Muay Thai era o horário das 6 às 7. E o sinal das meninas batia 6 horas da tarde na escola. Uhum. E eu fazia diariamente a escolha doída de deixar elas 1 hora a mais na escola. Foi muito doído isso para mim. Foi uma das coisas, assim, ó, mais complexas de se vencer nesse processo. Uhum. Eu me sentia um lixo. Inicialmente, assim, eu dizia, meu Deus, eu tô punindo as minhas filhas porque eu decidi engordar. E agora eu tô correndo atrás, eu tenho que deixar elas 1 hora a mais na academia. E um dia eu sentei com elas e disse assim, eu queria pedir desculpa. Eu tenho uma comunicação fantástica com as minhas filhas, sempre tive. Meu pai me ensinou isso, sabe, sobre diálogo. E um dia eu fui pegá-las na escola e eu tava chorando. E elas entraram no carro, o monitor deixou elas na porta, elas entraram no carro e a Maria falou, mãe, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô me sentindo uma péssima mãe. Daí ela, por quê? Eu falei, porque eu deixo vocês 1 hora a mais todo dia na escola. Porque eu me descuidei na minha alimentação durante tanto tempo e eu engordei e agora vocês estão pagando o preço por isso. E aí as 3 vieram me abraçar e falaram, mãe, tá tudo certo, você tá ficando linda. Elas diziam, você tá ficando linda, isso é a coisa mais importante. Que legal. E aí eu descansei, sabe? Eu descansei ali. E aí eu colocava elas em aulas extras, né? Elas ficavam na escola 1 hora a mais, aprendendo. Mas foi tão massa isso, foi tão importante para mim, que se isso não tivesse acontecido, eu não sei como teria sido esse processo. Com certeza. Sabe? Elas te liberaram, né? Foi como uma liberação. Pode ir tranquila, a gente está bem. E aí o meu processo, Laís, ele terminou no dia 12 de abril de 2020. Quando eu subi na balança e eu tava pesando 62 quilos. 62. Nossa. E aí eu mapeei tudo que eu tinha feito, todos esses pequenos gatilhos e transformei isso na minha mentoria. Aham, sim. E eu menti para você agora. Eu comecei em 2018, 19 de novembro de 2018. E terminei em 12 de abril de 2019. E eu terminei esse processo uns 3 dias antes de uma viagem que eu fiz com a Paula de trabalho. A gente foi dar curso em São Paulo. E aí, 3 dias antes eu fui na Nutri e pesei, e a gente fez toda aquela comemoração, né? Percentual de gordura e tal, tava tudo super legal. E aí, eu lembro que a gente chegou em São Paulo, demos o curso e a Paula falou assim, vamos comemorar esse negócio aí. O que a gente tem vontade de comer aqui em São Paulo? E olha como são as coisas, né? Eu lembro de momentos na minha vida de muito perrengue, tá? Eu e meu marido, eu sou casada há 14 anos. E a gente já passou muito perrengue na vida, muito perrengue. E eu lembro de amigas minhas que iam no Paris 6 em São Paulo, e eu olhava as fotos no Facebook e eu dizia, cara, meu sonho é conhecer esse lugar. Aquela sobremesa que explode aquele negócio de chocolate, sorvete enfiado. E quando a Paula me perguntou, eu não pensei 2 vezes, eu pensei, eu quero ir no Paris 6. Eu pedi aquela sobremesa, e eu tava 6 meses sem comer açúcar. Não passou mal, não? Eu comi 1/5 da sobremesa e comecei a passar mal, porque meu corpo rejeitou o açúcar, assim, ó, de um jeito, cara. Nossa! O emagrecimento foi tanto o meu start, quanto a minha finalização de um processo que não terminou, porque não termina nunca, as lutas são diárias. Eu ainda ontem postei nos meus stories que se eu tivesse uma barra de chocolate no dia de ontem em casa, eu tinha comido ela inteira sem nem sentir o gosto. Porque eu lido com isso ainda, né? Eu tô num fluxo de trabalho insano. Eu vou lançar um projeto agora, dia 29 de junho, uma mentoria online. Então, a gente que trabalha no online, o offline tá aqui, né? 10 vezes mais rápido. Total. Então, ontem era um dia em que eu
Resisti, tá? Resisti. Eu até brinquei nos stories, eu passei por um trailer, por um food truck que vem para Joinville às vezes, que é a Boutique Pão de Ló, eu não sei se tu conhece, Sim, aham. cara. E eu passei por aquilo e dei 2 Nossa. voltas no quarteirão. E aí eu brinquei nos stories e falei assim, ó, acabei de passar pelo trailer da Boutique de Pão de Ló, orando o Salmo 23, ainda que eu passe pelo caminho da morte, eu não vou parar, eu não vou parar, não vou parar, e toquei direto, dei 2 voltas no quarteirão e toquei para casa. O grande problema é quando a tua exceção vira regra e a tua regra vira exceção. Sabe? Hoje eu abro exceções, sim, eu comemoro, sim, eu tomo meu champanhe, sim, eu como meu açúcar, sim. Mas mais do que você saber como resistir a isso, você precisa saber voltar quando você faz essas permissões. Exatamente. Você acha que para algumas pessoas esses movimentos eles acabaram se tornando como que assim uma zona de conforto? É muito fácil só se aceitar e continuar fazendo as escolhas ruins, entende? Então, eu queria muito saber a sua opinião com relação a isso. Quando você está se sentindo confortável demais, alguma coisa está errada, né? Quando você deixa de evoluir em qualquer área da tua vida, de crescer, isso não significa que você parou de se movimentar. Isso significa que as outras coisas estão movimentando você e você está indo no fluxo de tudo. Significa que você parou de fazer o próprio movimento para se jogar na maré e deixar a correnteza te levar. Então, eu acho, sim, eu acho que existe uma grande diferença entre você se aceitar e você usar essa frase para justificar os esforços que você não quer fazer. Porque eu não acredito que haja plenitude num corpo não saudável. Eu não acredito que haja felicidade total quando os exames que você faz apontam que as coisas ali não estão certas. Exatamente. Sabe? O nosso corpo ele não foi projetado para aguentar excessos em nenhum sentido. Nem o excesso do açúcar, nem o excesso da bebida, nem o excesso de peso. Uma das coisas que eu mais sentia quando eu estava acima do peso era dor articular. Tá? Eu tinha dores horrorosas na madrugada nos meus joelhos. Eu tinha câimbras terríveis nos pés, nos meus dedos da mão. Tudo isso foi também sendo sinais para mim de que minha saúde estava comprometida. Eu penso que essa bandeira de autoaceitação, ela é muito comercial para começo de conversa. Tá? Eu vejo que muitas pessoas que utilizam isso de alguma forma para se autopromover. E vejo que eu acho que você se amar já significa você fazer algo por você. A maioria das pessoas que chega para mim para um processo de emagrecimento fazem a seguinte declaração: eu como e não sinto nem o gosto da comida. Não. Você passa a ser um depósito de qualquer coisa, seja ela saudável ou não, gostosa ou não. Porque eu não acredito que a nossa relação com a comida tenha que ser simplesmente a nutrição. Eu não acredito nisso. Eu acredito num Deus que pensou tão bem na gente que ele criou uma série de papilas gustativas que, inclusive, diferenciam os sabores. Então, eu acredito nessa perfeição. A comida também é emoção, a comida também é prazer, ela também é memória emocional, memória afetiva. Quando a gente come um pãozinho caseiro, não tem como não lembrar da mãe, da avó. Entende? Então, eu tenho essa opinião e para quem me perguntar, quantas pessoas me perguntarem, eu digo a mesma coisa, porque eu acredito muito nisso. É muito confortável dizer, eu vou me aceitar. Eu ia falar até porque você transitou entre os dois mundos. Acho que você tem uma certa bagagem para ter essa opinião, porque você viveu as duas realidades e você sabe o que você perdia, né? E hoje o que você ganha, os benefícios e os malefícios. Você tem como comparar as duas situações, né? Exatamente. Ju, obrigada, sério, obrigada, de verdade. Nossa, que entrevista sensacional, assim, ó, arrepiada do começo ao fim. Gosto muito dessa visão bem emocional, bem
psicológica mesmo de situações que estão acontecendo diariamente ali na vida das pessoas. Eu tenho certeza absoluta assim que essa tua mensagem vai chegar às pessoas certas. Você está fazendo um trabalho incrível. Eu quero aproveitar, até pedir para você aproveitar esse espaço para você falar sobre o teu projeto também, acho que super vale a pena. Esse projeto que vai começar agora, dia 29 de junho, ele se chama Vida ao Máximo. A gente pensou nesse nome porque é tão frequente o relato de pessoas, para mim, dentro da minha atuação no Instagram, né? De pessoas que vivem vidas medianas, sabe? Aquela vidinha do conforto, aquela crença que a gente é ensinado desde muito cedo a ter uma vidinha, a ter a casinha, a ter o carrinho, a pagar as continhas, a se contentar com o que vier. Gratidão não é sinônimo de contentamento. Eu sou grata porque um dia eu fui gordinha, porque um dia eu pesei quase 90 quilos, mas isso não significa que eu tive que ficar parada lá. Tanto que hoje, no começo desse ano, que isso começou a me incomodar, o fato de ter saído de um personagem e ter entrado em outro e ter ficado ali, me fez me movimentar de outra forma. Inicialmente eu tinha marcado uma lipo, e aí depois eu fui convencida e a chave virou de que eu podia construir esse corpo que eu quero ter agora. Porque conforme você anda, conforme você evolui, a tua visualização de vida também vai evoluindo. Né? Então, tanta gente insatisfeita com a performance materna, tanta gente insatisfeita com a performance conjugal, tanta gente insatisfeita com a carreira, com a vida financeira. E aí o Vida ao Máximo, ele vem para trazer ferramentas para você enxergar que isso aí, que esse lugar onde você está não é o destino final. Que tem muito mais fora disso, que não existe um grupo de pessoas condenado ao mínimo e um grupo de pessoas condenado ao máximo. Não existe um grupo de pessoas que nasceu para ser super bem sucedido em tudo e o outro grupo mal sucedido em tudo. Existe o que as pessoas decidem fazer, os preços que elas decidem pagar e o que elas decidem acessar. Claro. Porque os recursos estão disponíveis para todo mundo. Né? Desde uma dieta que você digita lá no Google, dieta X, e aquilo vai aparecer 1 milhão de sugestões. Mas você quer realmente fazer isso? Entende? Dinheiro flui na mesma ideia. Prosperidade flui na mesma ideia. Você se melhorar como mãe flui na mesma ideia. Mas todas essas melhorias, elas só acontecem a partir do momento que você melhora aí, de você com você, para você e não para mais ninguém, não para os teus filhos, não pelo teu marido, mas por você. E aí todo o resto se movimenta na mesma proporção. E aí esse projeto, esse programa, ele vem justamente para trazer esse tipo de ferramenta. Muito sucesso, muita sorte para você nessa caminhada. Obrigada, Ju. Um beijo.